Deus abençoe a todos os nossos irmãos preciosos. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma programação, para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós estamos começando uma série nova de mensagens, de estudos. Uma série na qual nós vamos ter como título Por que Jesus ainda não saiu do trono de intercessão? Será uma série de estudos sobre esse tema. Por que Jesus ainda não saiu do trono intercessório? E pela graça de Deus, nós esperamos nele para que ele possa nos abençoar com mais esta série de estudos nas quais creio que será de grande ajuda para muitos irmãos e irmãs que são ouvintes da nossa programação. Que Deus possa abençoar todos nossos ouvintes. Agradecemos desde já a sua audiência. Nós estamos, como você já sabe, localizados ali nas nossas reuniões em Sarzedo, na rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, com os cultos todas as terças e quintas, às 9h30 e domingo, às 18 horas. Você é bem-vindo, nós contamos com a sua presença. Que Deus possa abençoar vocês. O nosso intuito, nossa reflexão nesse estudo não é de forma alguma criticar os irmãos que não creem na mesma forma. Queremos apenas expor os parágrafos em ordem cronológica, cujo objetivo é de facilitar o entendimento do assunto. Embora este assunto tenha sido um assunto discutido e para muitos tem se tornado um complexo. O irmão Brana demonstrou esta preocupação em algumas de suas mensagens, nas quais nós podemos destacar o parágrafo 121 da mensagem O Quarto Selo, onde ele disse: nós vamos demorar um pouquinho nesta noite, de tal forma que vocês compreendam totalmente. Agora, muitas vezes, vocês imaginam estas 3 pontinhos. Não estou falando este grupo aqui. Estas fitas vão por toda parte. Eu devo esclarecer isto, porque se alguém simplesmente pega uma fita e então, se eles não têm o resto delas, então eles ficam todos desligados. Vejam, Deus tem prometido isto. Veja, para este dia, para o final de todas essas diferentes coisas que por tanto tempo têm estado tão misturadas. Então, amados e preciosos ouvintes, nosso intuito é apenas para ajudar e fazer uma reflexão e, de forma alguma, isso não se refere a um ataque, mas vamos, na ordem cronológica, demonstrar aqui, diante das mensagens do irmão Brana, este assunto que surge, essa pergunta: por que Jesus ainda não saiu do trono de intercessão? Mas antes disso, eu quero ler as Escrituras. Eu quero ler o livro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. Paulo está escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, preciosos ouvintes e amados irmãos, nós sabemos que este é um assunto vasto. Evidentemente que não será em 30 ou 40 ou 50 minutos que nós iremos terminar esse assunto. Creio que será um assunto que teremos várias partes e desde já gostaria que aqueles que vão acompanhar conosco através das transmissões deste estudo, que será nos domingos, então aqueles que vão acompanhar conosco possa tomar papel, caneta,
né, e fazer suas anotações e depois tomarem as mensagens do irmão Brana. Muito embora é um assunto que mais é ligado ao povo da mensagem, aos domésticos na fé. Então, creio eu que nós estamos diante de um assunto muito importante para a nossa fé e para a nossa compreensão. Nós entendemos que a fé é uma revelação, é algo que Deus nos dá no tocante a algo que foi revelado. Nós sabemos que o ministério do irmão Brana, o ministério do sétimo anjo, de Apocalipse 10:7, o seu ministério tem duas partes. Na era de Laodiceia, o irmão Brana disse que esse mensageiro, profeta, viria fazer duas coisas. A primeira seria restaurar a mesma fé que os nossos pais pentecostais tiveram no início da igreja primitiva, a mesma doutrina, a mesma fé, o mesmo comportamento e todas aquelas obras restauradoras. A segunda parte seria o segredo, o mistério dos 7 selos que seriam revelados através do ministério do sétimo anjo, nas quais este ministério está em Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar sua trombeta, se cumprirá os mistérios ou os segredos de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. A parte que cabe à restauração está em Mateus capítulo 17, verso 11. Jesus prometendo o Elias que havia de vir. E Elias virá e restaurará todas as coisas. Entendemos que Jesus Cristo, quando subiu ao alto, ele então assentou-se à destra da majestade, logo depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, ficou aqui mais 40 dias sobre essa terra, dando instruções aos seus discípulos. E no 40º dia depois da sua ressurreição, ele se ascendeu aos céus e assentou à destra da majestade. Isso quer dizer que ele assentou no poder. Em outras palavras, o poder voltou para ele outra vez. E, no entanto, ele fica ali, à destra nas alturas, fazendo mediação, intercessão, visto que Israel, que buscava, não alcançou, mas os eleitos alcançaram. Visto que os judeus haviam rejeitado o seu Messias. Visto que a palavra veio a eles e eles rejeitaram. No livro de São João, disse que ele veio para os que eram seus e os seus havia rejeitado. Paulo, o mensageiro para a primeira era, um apóstolo, ele, quando foi comissionado por Deus para pregar o evangelho, ele diz que em estima foi aos seus amigos pregar a mensagem de Cristo ressurreto aos que estavam em estima. Mas os judeus resistiram à mensagem e não aceitaram o cristianismo. E, no entanto, Paulo diz no livro de Atos 14, visto como vós rejeitais, eis que partimos para os gentios. E então, Cristo agora estende os braços aos gentios e visita o povo gentílico para tirar um povo para seu nome. Este povo é chamado de noiva do Senhor Jesus Cristo, a igreja redimida. Então, ele se assenta às alturas e se assenta ali e fica como o cordeiro intercessor, o nosso redentor parente, na qual veio no corpo de carne, fez o seu sacrifício, morreu por todos aqueles que estavam no livro da vida do cordeiro e agora se assenta no trono de intercessão para poder colocar para dentro todos que havia no livro da vida pela qual ele morreu. E ali ele fica sentado no trono de intercessão até que a última alma, até que o último eleito haja entrado. É isso que Paulo está nos tentando dizer aqui
no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 26. Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presuvais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Veja, quero que vocês observem que esse endurecimento veio apenas em parte. Até que o período, ou até que a plenitude, ou até que o último dos gentios, do eleito, entre os gentios, entre os chamados, para a adoção, para filhos de Deus, haja entrado. Então, a resposta é simples. A resposta é muito simples biblicamente falando. Por que Jesus não saiu do trono de intercessão ainda? A resposta é simples demais. Isto é pelo fato do irmão Branham várias e várias vezes dizer em seus sermões: Jesus está esperando que o último eleito entre, que o último eleito seja redimido. Entretanto, atualmente, certos entendimentos têm surgido sobre esse assunto que estão, assim, desvirtuando o que o irmão Branham deixou muito claro em suas mensagens. Evidentemente que este estudo não é para nos tornar, de forma alguma, pássaros raros, não é para dizer para todos que nós somos os sabedores, os inteligentes, mas, diante das mensagens do profeta e da linha de compreensão e dos fatos e da continuidade, nós entendemos que a noiva do Senhor Jesus Cristo ainda se encontra nesta terra à espera de sua transformação pelo fato do último eleito ainda não ter entrado. Pelo fato do último eleito ainda não ter sido encontrado. Pelo fato do último eleito ainda da fé não ter ainda entrado. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Enquanto esse último eleito não ouvir a palavra e pela fé que ele tem na eleição, captar isto e então se posicionar no corpo de Cristo, ainda nós esperaremos. E enquanto o último eleito não entra, nós vigiamos, nós oramos, nós congregamos, nós oramos, jejuamos. Enquanto o último eleito não entra, nós estamos esperando, confiando no Senhor, porque naquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. Deus deixou isto como um mistério. Nós sabemos que o rapto é uma revelação, mas também é um mistério no sentido de raptar, no sentido de transformação. Então a reflexão ela é muito simples, que na realidade muito trata-se de uma sequência de parágrafos do irmão Branham expostos em ordem cronológica, na qual nosso objetivo é de dar um esclarecimento sobre esta questão. Além disto, também consiste com relação com a existência de sacrifício vivo de Jesus Cristo para a propiciação de nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo, conforme o irmão Branham nos ensinou, ele disse que nunca perderá o seu poder. Ele diz ainda que o pecado é vermelho, o sangue é vermelho. O vermelho na frente do vermelho, nós sabemos, torna-se branco. Isaías falou isso, do carmesim. Assim sendo, o sangue de Jesus nos torna limpos de todo o pecado, desde que haja uma confissão de nossa parte. Portanto, enquanto houver pecado, haverá sangue no propiciatório, haverá sangue na intercessão para a purificação de nossos pecados. Todos nós que professamos crer na mensagem pregada pelo irmão Branham, precisamos ter a consciência de que todas elas são
importantes para o aperfeiçoamento da noiva de Jesus Cristo aqui na terra. Nós entendemos isso. Salvo, por exemplo, os assuntos pontuais em que o profeta havia dito algo anteriormente, que posteriormente ele teve que retificar. Nenhuma das mensagens pregadas antes da revelação dos selos deve ser desmerecida de forma alguma ou perder o seu valor, com a chegada da revelação dos selos, ocorrida no ano de 1963. O que ocorre é que há entre muitos ministros que desvaloriza as mensagens pregadas antes dos selos e valoriza mais as que são pregadas pós-selos. E, de forma alguma, as que são pregadas antes dos selos não podem, de forma alguma, ser desvalorizadas ou desatenciadas, porque tem o seu conteúdo cronológico, mostrando o tempo, e tem o seu conteúdo passado e que mostra todo aquele encaminhamento pela qual se dava sequência à revelação. Atualmente, por exemplo, nós observamos que quando ele obteve Deus, ele obteve de Deus, ele entregou para nós a revelação dos selos. Todas as mensagens pregadas em qualquer ano possuem toda a importância, porque se os selos forem entregues por Deus, então as outras mensagens também foram entregues por Deus. Então, nós não podemos, de forma alguma, generalizar que os selos seja a totalidade de Deus, menosprezando as outras que não seriam, pois se cada mensagem foi entregue por Deus. Então, observe que nós observamos que alguns irmãos e pastores decidiram dar maior ênfase apenas às mensagens pregadas após os selos. Nada contra isso. Em função disto, pode até desconsiderar as anteriores aos selos, a alta revelância, né? Como, por exemplo, a semente da serpente, as 7 eras da igreja, a mensagem da graça, a maior batalha jamais pelejada e tantas outras. Aliás, eles até consideram alguns parágrafos isolados de mensagens anteriores ao ano de 1963, desde que eles combinem com suas ideias doutrinárias. O intuito nosso, como eu disse, não é de forma alguma criticar, combater, mas de uma forma mais elucida, nós queremos apenas expor os parágrafos do irmão Branham em ordem cronológica. Diante disso, nós queremos mostrar, claro que nós não queremos, o irmão Branham, não devemos jamais, nem como um versículo da Bíblia, pegar um versículo isolado e nem de forma alguma pegar a partir de um parágrafo isolado e a partir disso criarmos um entendimento ou uma doutrina própria. É necessário que nós tenhamos uma visão ampliada da mensagem, ou seja, o seu contexto geral, né? Precisamos analisar um parágrafo, um outro, e até mesmo uma mensagem, uma outra, para que assim possamos extrair o entendimento completo, ou pelo menos o mais próximo possível que ele pregou, é claro. Então, às vezes, talvez pode assim existir, poderão aparecer aqueles que criticarão esse estudo na qual nós iremos começar aqui nessa programação, e alguns podem dizer que isso é desnecessário, de ter um amontoado de parágrafo, isto não resolve absolutamente nada, não vai mudar em nada. Claro, evidentemente tem certas coisas que não vão mudar em nada, né? Porque a Bíblia diz que os homens maus continuarão sendo maus, enganando e sendo enganados. Então, certas coisas não vão mudar nunca. O profeta diz na mensagem, não te estribe em teu próprio entendimento. Ele disse que uma mentira falada muitas e muitas vezes, ela se torna uma verdade absoluta. Então, existem erros que não vão ser reconsiderados jamais. Então, sabemos também que existirão aqueles que não têm de forma sistemática as mensagens completas do irmão Branham e mesmo assim acharão muito extensa essa reflexão. Outros talvez não darão muita importância. Entretanto, eu recomendo que possam ler os parágrafos que serão citados, principalmente os daqueles que poderão ser melhores, importantes para você. Às vezes, pode ser difícil um pouco de compreender algo que o irmão Branham disse em uma mensagem, ao focarmos apenas a um determinado parágrafo, claro.
Entretanto, ao fazer a combinação, a relação com outros parágrafos, outras mensagens, chegamos a uma conclusão mais substancial do assunto. Que Deus possa, então, abençoar todos as que dispuserem ler os parágrafos disposto neste estudo que nós vamos falar, pelo fato de Jesus ainda estar no trono de intercessão. E, portanto, existia ainda uma fonte ensanguentada no altar para expiação dos nossos pecados por meio do Cordeiro de Deus. Queremos que os irmãos entendam isso. Nós não queremos de forma alguma fazer um cavalo de batalha disso aqui. Sabemos e queremos, e nós entendemos que o irmão Branham pregou uma série de mensagens sobre Apocalipse, capítulo 3, capítulo 4, parte 1, parte 2, parte 3, onde ele afirma várias e várias vezes que do céu ele partiu direto para o nosso coração. E sabemos que o Espírito Santo está em nossos corações, mediante nossa confissão. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, desde o dia de Pentecostes, e não somente após o ano de 1963, como temos aprendido com o nosso profeta. Se há um fundo clamando, tem que haver um fundo para responder este clamor. Então, o fundo não parou de clamar depois dos trovões, o fundo continua clamando. Então, desde os tempos da igreja primitiva, depois de Jesus ter ascendido ao céu, o Espírito Santo veio para os corações dos eleitos, como foi dito pelo nosso irmão Branham, profeta, para ressaltar quando ele diz que o segundo trono de Deus estava posto no coração do homem, né? Mas isso não quer dizer que à destra, nas alturas, não havia um trono de intercessão. Então, nós vamos falar um pouco das mensagens. Esses parágrafos que nós vamos citar aqui são mensagens pregadas no ano de 1956, 1957, 1958, né? E o irmão Branham já havia falado que o corpo físico de Jesus já estava sentado no trono de Deus. Ele ainda disse que havia um sacrifício sangrento posto entre nós e Deus. Então, a mensagem O Poderoso Conquistador, 1 de abril de 1956, tradução de Goiânia, ele diz, parágrafo 171, e então eles tinham um sinal ali, que eles voltariam. O que é isso? O corpo físico do Senhor Jesus Cristo, assentado no trono de Deus. E quando passamos por ele, nós, se vamos, então volta por isso. Um dia voltaremos. Aquele corpo levantará do trono novamente. Ele voltará à terra. E quando ele voltar, cada espírito que nasceu de novo virá um corpo material, um homem jovem, uma mulher, e viverá para sempre na presença de Deus. Veja que você está observando que no parágrafo 171, o poderoso conquistador, ele está dizendo que quando Cristo se levantar do trono novamente, ele voltará à terra, e quando ele voltar, cada espírito que nasceu de novo virá um corpo material. Bom, se em 1963, como os defensores da ideia, da doutrina de que não há mais intercessão, que não há mais sacrifício, então, naquele tempo, era para os corpos terem transformados, para aqueles que tinham nascido de novo, serem transformados a um homem jovem, a uma mulher jovem, que viveria para sempre na presença de Deus. Então, quero que vocês prestem atenção que o irmão Branham, aqui na mensagem O Poderoso Conquistador, 1 de abril de 1956, não está falando de quando ele entrega o livro para o mensageiro revelar os mistérios, mas está falando de quando ele se levantar do trono para reclamar sua noiva, ou seja, para encontrar com ela nos ares. Então as pessoas têm que entender de eventos que estão no futuro e de eventos que estão no passado e de eventos que estão no presente. Observe que quando Deus apareceu, Jesus Cristo apareceu para
João, na ilha de Patmos, Jesus Cristo diz: escreve as coisas que são, que era e que há de vir. Então João foi alertado: escreve as coisas que era passado, que é presente e que hão de acontecer depois dessas. Então vocês observam que existem coisas que estão no futuro, mas que já foram pregadas no presente. Existem coisas que estão no passado, que foram pregadas no presente. E estão coisas que estão vivenciando o presente. Então, quando o irmão Branham, por exemplo, revelou os trovões, revelou os 7 selos, ele revelou coisas que estavam no passado, mas foi para o conhecimento nosso. Ele estava revelando coisas que estavam acontecendo no presente, para o nosso benefício. E estava revelando coisas que era para acontecer no futuro. Não que o que ele estava revelando para o futuro, que já estava acontecendo. É o caso do parágrafo 171, O Poderoso Conquistador, 1º de abril de 1956. Veja, o corpo físico do Senhor, Jesus Cristo, assentado no trono de Deus. E quando passarmos por ele, nós, veja, aquele corpo levantará do trono novamente. Ele voltará à terra, e quando ele voltar, cada espírito que nasceu de novo virá um corpo material, um homem jovem, uma mulher, e viverá para sempre na presença de Deus. Então aqui, o irmão Branham está falando lá na frente, depois dos selos. Ele está falando, o irmão Branham aqui não está falando quando o cordeiro entrega o livro para o mensageiro, para revelar os mistérios. Aqui o irmão Branham está falando de quando ele se levantar para reclamar os seus, quando o último membro, o último eleito tiver sido redimido, quando a palavra que foi enviada possa alcançar este eleito. É quando ele então entra no corpo de Cristo, é batizado no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Só Jesus sabe quem é, onde está, sabe qual hora entrar, sabe qual dia, noite, se ele saberá. Então, quando isto suceder, ele levanta do trono, porque não tem mais ninguém para entrar, ele levanta do trono, então sai para reclamar o que são seus. O que são seus. Tanto aqueles que morreram em Cristo, ou tanto aqueles que estão vivos para a transformação. Então, nessa transformação, nossos corpos materiais voltam a ser um jovem mulher, um jovem homem, nessa transformação, e ele vem para a terra, não para essa terra cheia de pecado, essa terra cheia de imundície, mas para uma terra purificada depois da grande tribulação, quando ele vem para a terra com a sua noiva. Temos que lembrar que Jesus Cristo vem 3 vezes. Uma para redimir sua igreja, outra para buscar sua igreja e a outra vindo com a sua própria igreja para o milênio, para o reino restaurado. Então, existe isto que as pessoas, em vez de colocar em ordem cronológicas os acontecimentos do Senhor, no tocante aos acontecimentos, e então pega aquilo e toma aquilo como uma forma exata de acontecimento, sendo que aquilo está em composição, ela está em andamento para acontecer. No livro de Hebreus, capítulo 7, segunda parte, mensagem pregada pelo irmão Branham, tradução de Goiânia, 1957, no parágrafo 71, o mensageiro diz: e hoje o Espírito Santo, que ressuscitou aquele corpo, está aqui na igreja. Veja bem, quero que os irmãos prestem bem atenção, que o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja. Quando Jesus ele se ascende aos céus, o seu corpo físico se assenta à destra nas alturas.
Aí, aquele espírito que estava naquele corpo, aquele Espírito Santo que agia naquele corpo, volta para a igreja. Veja bem, Jesus disse que ele não nos deixaria órfãos. Ele disse, voltarei para vós. Então vocês observam bem que quando ele volta para nós, ele volta na forma de Espírito Santo. Ele volta na forma de Espírito. Então observamos, para você ver, que ele estava ali, andando naquele corpo, e aquele corpo era o Verbo encarnado. Nós observamos que quando Deus ressuscitou dentre os mortos, aquele corpo que estava sujeito ao tempo, que presenciou a morte, que foi para a tumba, Deus o levantou ao terceiro dia e levantou por meio de um corpo glorificado. Este corpo glorificado, ele se ascende aos céus. Este é o corpo de Deus. Presta bem atenção que este é o corpo de Deus. Observe que Deus é Espírito. Jesus, ele foi a expressa imagem daquele Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está em seu seio, o unigênito que estava em seu seio, este o fez conhecer. Então nós entendemos que aquele será o corpo físico de Deus para nós. Observamos que quando a Bíblia diz que quando nós formos arrebatados, quando nós formos transformados, nós o veremos ele como ele é. Se não há corpo físico, no arrebatamento, nós teremos um corpo glorificado semelhante ao dele. Se ele continuasse sendo espírito, nós jamais viríamos ele, porque o espírito não pode ser visto. Mas a Bíblia diz que nós o veremos ele como ele é. Então, o nosso companheirismo com Deus é através do seu corpo. O seu corpo, seu físico, sua pessoa. Jesus, corpo glorificado. Então, observe bem que então, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, começou então a dispensação do Filho de Deus, ou seja, do Espírito que estava naquele corpo. Começou a dispensação do Espírito que estava naquele corpo. E este Espírito Santo é aquele prometido para todos aqueles a quem Deus, nosso Senhor, chamar, conforme Pedro disse no livro de Atos, capítulo 2, verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a quantos nosso Senhor Deus chamar. Então esse Espírito Santo, esse Espírito que estava naquele corpo, voltou para a igreja. Antes era um homem ungido, agora é um povo ungido. E este Espírito Santo, que ressuscitou aquele corpo, está aqui na igreja. Bendito seja o nome do Senhor, manifestando os mesmos milagres e poder. E algum dia este Espírito Santo que está na igreja, gritará e levantará, e se receberá nesta forma de corpo que está sentado à mão direita da majestade de Deus. Então, observe que ele voltou na forma de corpo que está sentado à mão direita da majestade de Deus. Nós sabemos, mão direita é poder, destra, poder, majestade, poder, para fazer intercessões por nós, pecadores. E então, de lá, nós estamos perfeitamente protegidos do pecado. Não que nós não pecamos, mas protegidos do pecado, na presença de Deus. Porque há um sacrifício sangrento posto entre mim e Deus, entre você e Deus. Vê? Essa é a razão
pela qual ele disse: um homem que é nascido de Deus não comete pecado. Ele não pode pecar, pois se você nascer de novo, o verdadeiro Espírito Santo que viveu naquele corpo vive em você. E ele não pode pecar. O sacrifício está posto perante ele. E se você voluntariamente o faz, mostra que é impossível você estar dentro daquele corpo. Esse é o Evangelho. Ali está ele. Vê? Parágrafo 71 da mensagem Hebreus capítulo 7, segunda parte, 22 de setembro de 1957, tradução de Goiânia. Então, para os irmãos entenderem, nós estamos aqui apenas tomando algumas mensagens anteriores aos selos, para nós termos um melhor esclarecimento quando nós chegarmos bem mais na frente para os irmãos entenderem. Na mensagem A Semente da Serpente, pregada em 28 de setembro de 1958, em Jeffersonville, parágrafo 251, tradução Goiânia, ele diz o seguinte: nós cremos na segunda vinda de Cristo, o corpo visível do Senhor, não o espírito. Presta bem atenção para vocês terem uma coisa aqui. Vejam bem, parágrafo 251, tradução Goiânia, Semente da Serpente. Nós cremos na segunda vinda de Cristo, o corpo visível do Senhor, não o espírito. Então, quero que os irmãos prestem bem atenção que o que aconteceu no Monte Pôr do Sol, ali, como diz o irmão Brano, no parágrafo 146 ou 147, o que aconteceu no Monte Pôr do Sol, quando aqueles 7 anjos vieram da eternidade, eles vieram para dar ao irmão Brano a sua última comissão, que era revelar os seus 7 selos, os mistérios que estavam escondidos. Veio lhe dar aquela comissão. E aquela comissão revelou-se algo muito importante, porque foi o cumprimento da profecia. Porque ele tinha prometido. Nós observamos que aquela nuvem pela qual apareceu ali nos céus do oeste do Arizona, aquela nuvem que formou o rosto de Jesus Cristo, ali Deus estava demonstrando, cumprindo o que ele havia prometido, mostrando que ele era o supremo juiz de toda a terra e dando ao homem o livro aberto, dando ao ministério do Filho do Homem, ministério de Elias, a autoridade para poder entregar a nós, homens, a mensagem que Deus tinha guardado nesses últimos anos, nessas últimas eras. Toda a dispensação, todos os mistérios, tudo aquilo que estava escondido aos olhos, tudo aquilo que estava envolto, tudo aquilo que estava meio turvo, tudo aquilo que os reformadores perderam, tudo aquilo que a igreja, durante o período gentílico, havia perdido durante as eras da igreja, e que foram perdidos sua revelação, que foram descaminhados, mas que Deus havia prometido que esta revelação seria restaurada por meio do mensageiro. Então, o que aconteceu no Monte Pôr do Sol foi Deus cumprindo a profecia, foi Deus cumprindo o que ele havia prometido. E ali Deus demonstrou uma forma pelas quais o mundo pudesse ver que o supremo juiz de toda a terra. Quero salientar aqui a todos os nossos irmãos que estão acompanhando o nosso estudo, que a coluna de fogo que foi fotografada em Houston, Texas, diante daquele confronto, daquele ministro Batista que queria desafiar o irmão Branham sobre o tema cura divina, lá no Coliseu, o Dr. Best, um ministro Batista, você pode observar que Deus vindicou o seu profeta, vindicou o seu homem, seu profeta, através de uma coluna de fogo. Mas quando Deus quis vindicar a mensagem, o ministério, a mensagem, os 7 selos,
Deus vindicou a si mesmo. Deus mesmo estava vindicando a si mesmo a mensagem, a palavra sendo aberta. Então, ali não foi a segunda vinda de Jesus fisicamente. Ali não foi a segunda vinda. Foi apenas uma manifestação, foi apenas o cumprimento da profecia, da palavra, de que os mistérios seriam revelados. Ali não foi segunda vinda de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que nós veremos ele como ele é. Ele não é nuvem, nós veremos ele como ele é, forma física, corpo físico. Nós o tocaremos. Nós veremos ele como ele é, nós o tocaremos. Ele não é nuvem. Então, muitas pessoas interpretaram mal este lado. Então, observe bem que o irmão Branham prossegue na mensagem A Semente da Serpente, 28 de setembro de 58, parágrafo 251, tradução Goiânia. Nós cremos na segunda vinda de Cristo, o corpo visível do Senhor, não espírito. Não espírito. Veja bem, mas o corpo do Senhor Jesus, vindo outra vez na glória. Nós cremos na ressurreição física dos mortos, para receber um corpo, não velho e enrugado como fomos para a sepultura, mas um novo, a própria flor da juventude, para viver para sempre. Então, amados e preciosos ouvintes, então observe que o irmão Branham, ele pregou uma série de mensagens referenciando o tema de Apocalipse. Para esses assuntos, nós podemos observar que ele sempre usava o tempo verbal que está no livro de Apocalipse. Portanto, mesmo para os fatos vindouros, foram ditos escritos, estão em sua maioria no tempo pretérito, perfeito e imperfeito. Em algumas mensagens, 1961, antes dos selos, o irmão Branham iria falar que Jesus não estava no trono, o rapto não havia chegado, que não era mais trono de misericórdia e que seria o trono de juízo e julgamento. Então, quando ele fala em Apocalipse 4, Apocalipse 5, ele fala de eventos. Quando ele chega, quando ele faz os estudos, Apocalipse 4, primeira parte, segunda parte, terceira parte, Apocalipse 5, primeira parte, segunda parte, ele fala de eventos que estão no passado e eventos que estão no futuro. Ele fala de eventos como se tivessem acontecido no futuro, ou o que iria acontecer. Ele explana o que iria acontecer, mas aí as pessoas tomaram como se tivesse acontecido. Então observe bem que muitas pessoas não entenderam o tempo cronológico do cumprimento. Então, como o irmão Branham sempre diz, existem coisas que as pessoas confundem coisas. Ele diz que existem pessoas que glorificam a Deus do que ele fez no passado e andam glorificando a Deus do que ele irá fazer no futuro, mas esquece do que Deus está fazendo no presente. Então, observe bem, vamos pegar, por exemplo, um parágrafo, por exemplo, um parágrafo da mensagem Trono de Misericórdia, capítulo 4, terceira parte. Ele fala assim, por exemplo, 168, que não havia mais misericórdia, que não era mais trono de misericórdia. Entretanto, no parágrafo 169, ele diz que naquela noite que ele estava pregando, o sangue estava naquele trono. Então, no 168, ele diz que não era mais trono de misericórdia. E ele diz no 169, naquela mesma noite pregando essa mensagem, que o sangue estava no trono. Portanto, o perigo está aí. Se isolamos um parágrafo, poderemos cometer erros de interpretação e, consequentemente, errarmos o alvo. Então, temos que pegar quais são os eventos que estão no passado, quais são os eventos que estão no presente e quais são os eventos que estão no futuro, muito embora já está revelado. A questão de estar revelado, a questão de que o irmão Branham revelou algo, não quer dizer que aquilo aconteceu. A questão de que o irmão Branham revelou algo, que Deus revelou algo, não quer dizer que aconteceu.
que aquilo está em andamento. Então, observe bem para vocês verem. Então, observe, seria dessa maneira. Então, observe que no parágrafo 167 da mesma, no parágrafo 67 da mensagem Apocalipse 4, primeira parte, Apocalipse 4, primeira parte, 31 de dezembro de 1960, em Jeffersonville. Observe no parágrafo 167. Agora vamos voltar ao versículo. Eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre ele. Veja bem, observe o trono. 168. Ele se assentou no trono. Ele não estava mais lá embaixo no meio dos castiçais agora, na terra. O rapto havia chegado. Então, o irmão Branham, aqui na mensagem Apocalipse capítulo 4, primeira parte, de 1960, ele está ensinando um evento futuro. Está falando de um evento que estava no futuro. Ele está falando de eventos que estavam no futuro, como revelado a João. Observe o trono, ele se assentou no trono. Ele não estava mais lá embaixo, no meio dos castiçais agora, na terra. O rapto havia chegado. Então, observe bem que o irmão Branham está falando de um evento do seguinte: terminado a obra intercessora, terminado a plenitude dos gentios, entrado o último eleito, veja bem, ele não estava aqui embaixo mais, no meio dos 7 castiçais de ouro, como diz Apocalipse 1,13. E eis que entre os 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ali era a dispensação do Espírito Santo nas eras, Filho de Deus. Então, quando o rapto sucede, quando o rapto acontece, e ele diz, não estava mais ali na terra, porque o rapto tinha sucedido. O rapto tinha sucedido. Então, enquanto o Espírito Santo está aqui na terra, o rapto ainda não tem acontecido. Então, porque quando o Espírito Santo tratar com o último eleito, aí o rapto sucede. Então, observe que ele diz, veja, ele estava na glória sentado em seu trono. E eu quero que você observe adiante, encontraremos mesmo no capítulo 5. Este não era o trono da misericórdia. Observe bem que o irmão Branham está falando de um evento futuro após o arrebatamento, após o rapto. Ele não era mais o trono de misericórdia, ele era o trono de juízo. Ou seja, durante o tempo que ele ficou no trono de intercessão, durante o tempo que ele ficou vistando a plenitude dos gentios, durante o tempo que o último eleito entrou e o rapto aconteceu, agora ele não estava mais no trono de misericórdia, e sim no trono de juízo. Ele não era um trono da graça, ele é um trono de julgamento, porque o fogo, relâmpago e trovões eram emitidos dele. Não havia mais misericórdia. Estava terminado. Vê? Aquele que é imundo continua imundo. Aquele que é justo permanece justo. O que é santo continua santo. Não mais trono de misericórdia. Isto é um evento que o irmão Branham prega em Apocalipse 1, falando de um evento futuro após o rapto. Agora, no mesmo livro, Apocalipse 1, no 169, ele já está falando do evento presente. Mas nesta noite, o sangue está naquele trono. E é um trono de misericórdia para cada pecador que está procurando por misericórdia. Mas naquele dia não será trono de misericórdia então, será um trono de julgamento como Deus irado assentado ali. Vê? Então, vejam bem, no parágrafo 168, Apocalipse 1, ele fala de um evento que está no futuro. E no parágrafo 169 da mesma, ele fala do evento presente. Então, se as pessoas embolam coisas que estão no futuro, coisas que estão no passado e coisas que estão no presente, se não tem uma revelação, se não tem o conjunto dos fatos reunidos concordemente em harmonia, a pessoa faz uma bagunça terrível, terrível. Vê?
Então observe bem que ele continua dizendo assim, ó, no parágrafo 169, Apocalipse 1. Ó, precioso é aquele fluxo que me faz branco como a neve. Não conheço nenhuma outra fonte, nada a não ser o sangue de Jesus. Ó, que coisa, que lição, nenhum sonho certo. É o que estava centrado no trono. Ele, vê? Então observe que no parágrafo 171 da mesma, a outra coisa é uma prova que a igreja é tomada antes da tribulação. Aqui está ele no trono da glória. E a igreja partiu. E então ele vem na tribulação. Eu sempre disse isso. Vê você? Agora, o mesmo Espírito, 178, que estava na terra, havia deixado e ido para a glória. Mas olha só, ele está pregando isso em 1960, pregando o parágrafo 178. Ele está falando de um evento que está no futuro. O mesmo Espírito que estava na terra havia deixado e ido para a glória e estava sentado. O mesmo Jesus que está conosco esta noite, em misericórdia, foi para a glória e assentou no trono. Então, observe bem para vocês verem que nós temos que observar os eventos pelas quais o irmão Branham está aplicando. Então, irmãos, pela graça de Deus, nós vamos continuar esse estudo, porque nosso tempo já foi, mas nós vamos colocar isso como primeira parte do nosso estudo e esperamos que isso possa nos ajudar. E nós continuaremos com nosso estudo em outra ocasião. Esta foi a primeira parte do estudo. Esperamos e confiamos no Senhor que Ele nos dê força para nós continuarmos novamente com o estudo. Então, pela graça de Deus, vamos fazer uma oração e então agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor, Pai, por mais nos dar esta oportunidade de nós falarmos um pouco da Tua palavra. Pai, cremos que sim, tem sangue no propiciatório. Cremos sim que o Senhor continua a interceder por nós. Cremos sim que quando este último eleito passar pelo cloro, passar pela expiação, passar pela redenção, quando esta mensagem atingir sua alma e ele dizer um sim para o Senhor, crendo na revelação da hora, creio que o Senhor então se ausentará daquele trono e então virá e tomará posse da possessão do Senhor que tem sido espalhada nesta terra. Ajude-nos, ó Pai, a manter nossa confiança, nossas esperanças no sangue do Senhor Jesus Cristo, nos libertando e nos purificando de todo o pecado, no nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos e irmãs que estão acompanhando conosco aqui na Rádio Fundamental. Se você deseja acompanhar nossos estudos, todos os domingos nós iremos passar esses estudos na Rádio Fundamental, sobre os estudos sobre Jesus ainda não saiu do trono de intercessão? Por quê? Então nós estamos falando sobre esse assunto. Nosso endereço em Sazedo é Rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, com os cultos todas as terças e quintas, 19h30 e domingo às 18 horas. Que Deus possa abençoar todos vocês e que a graça do Senhor Jesus Cristo possa prover o melhor no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.